Antes de retomarmos as nossas aulas de marketing, quero lembrar a vocês que o que nós estamos passando nessas aulas gravadas, nessas aulas virtuais, é uma parte do material preparatório para o ENAD. Também é importante que vocês acessem o nosso material complementar, nosso material de apoio, porque ali estão muitas informações com mais detalhes, com maior aprofundamento. A partir disso, vocês terão muito mais tranquilidade para realizar e concluir a prova do ENAD no tempo necessário. Vamos falar agora sobre a importância da marca dentro do marketing. A Associação Americana de Marketing, ela define a marca como sendo um nome, ou mesmo um termo, um sinal, um símbolo ou design, ou mesmo a combinação de tudo isto que tem a finalidade de identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou de um grupo de fornecedores para diferenciá-los de outros concorrentes. Então, o que nós chamamos de marca é tratado no marketing, no inglês, também este termo vem vindo nesta direção de branding, né? E é uma das atuais prioridades das companhias nos últimos anos, especialmente na última década. Por quê? Porque há agora a compreensão de que as marcas são um ativo intangível. E também este ativo intangível, ele é muito mais poderoso, é muito mais valioso que a própria empresa em si. Tomemos, por exemplo, a Apple. O valor de mercado da marca Apple, que é a marca mais valiosa do mundo hoje, é muito superior à estrutura física, às fábricas, equipamentos, todo o material de produção que ela tem, né? Então, nesse sentido, as empresas vêm cuidando muito esta questão. Assim, o mundo corporativo, ele reconhece o branding como uma importante atividade do marketing e os executivos de marketing ainda estão hoje desafiados a substituir este valor do branding em, claro, os valores financeiros. Nesse sentido, torna-se cada vez mais importante para as empresas que o branding e a construção da marca devem estar focados no desenvolvimento de valor da marca. Dessa forma, compreende-se que o branding, que a marca, originalmente utilizada como uma caracterizadora de propriedade e de origem, avançou em conceito e também em significado. Era inicialmente considerado um patrimônio da empresa por ser uma propriedade definida pela legislação comercial como exclusiva e vitalícia daquela empresa. Seu valor hoje já é aceito como um ativo que é baseado no mercado. Por quê? Porque ele permite a diferenciação desta empresa em relação aos concorrentes dela. Ou seja, uma marca de uma empresa diferencia esta empresa de uma outra empresa e a sua marca por consequência. Diversos autores, como Shankar, Azar ou mesmo Filler, acreditam que a visão da marca ela necessitava ser mudada de um símbolo ou de um produto, né, para o que eles chamam de um recurso quantificável. Assim surgiu o conceito de valor da marca, ou brand equity, que é justamente valorar o quanto uma marca pode valer. E isto rapidamente emergiu como um assunto fundamental, um assunto principal dentro do entendimento do valor do marketing. E assim, os profissionais do marketing hoje, eles tendem a definir o valor da marca segundo duas perspectivas, segundo duas questões. O primeiro é a perspectiva do consumidor, né? Ou mesmo uma visão dupla, que é da empresa e do consumidor, onde o valor patrimonial de uma marca, ou que nós chamamos de brand equity, vai representar o quê? Vai representar todas as ferramentas que são utilizadas para o posicionamento, para a comunicação e também para a venda da marca, de forma que entregar valor aos clientes, né, e também ainda ela vai proporcionar um retorno financeiro para as empresas. Desta forma,
considerando os conceitos, do ponto de vista do cliente, o brand equity é parte da atração ou da repulsão a um produto de uma determinada empresa. Assim, o valor da marca e a sua equidade são derivados das palavras e ações que os consumidores têm em relação a determinada marca. Uma marca com brand equity positivo, ou seja, visto como parte da atração, obtém muito mais respostas favoráveis dos clientes do que uma versão de um produto ou mesmo um serviço sem nome. De acordo com Keller, também existem duas motivações gerais para o estudo do brand equity. Uma das motivações é baseada no que nós chamamos de motivação financeira, que pressupõe o quê? Pressupõe estimar o valor da marca de forma mais precisa para ter nesta valoração, nesta motivação, propósitos contábeis. E em relação a isso, em termos de avaliação de ativos, ou seja, a marca passa a ser um ativo quantificável e ela passa a ser incluída, então, dentro do balanço patrimonial, né? Isto é utilizado nas funções de aquisições ou mesmo para fins de alienação da empresa. A segunda estratégia, a segunda razão para estudar o brand equity recai sobre a estratégia baseada na motivação de que isto vai melhorar a produtividade de marketing. O marketing holístico é uma das grandes inovações que nós temos visto dentro da área do marketing, porque a grande sacada, a grande importância deste termo, ou seja, do que nós hoje denominamos marketing holístico, é o fato de entender que o marketing é tudo, ou seja, a importância de integrar tudo dentro do marketing. Assim, o que vem ocorrendo é que a partir dessa nova conceituação que existe, as empresas devem trabalhar e devem planejar as suas ações de marketing em toda a sua complexidade, definindo estratégias que farão com que haja uma integração de todos os processos do marketing que mantém uma interface com os seus clientes. O marketing holístico, né, teve o conceito evoluído, por quê? Porque no início nós tínhamos o que nós chamávamos de marketing da produção, ou seja, todos os esforços que nós tínhamos, como eu já falei nas aulas anteriores, eram baseadas para vender a produção que a empresa tinha. Depois nós passamos a trabalhar o conceito de marketing de produto e diversos outros conceitos foram sendo alterados, modificados e criados nestes últimos 50 anos. E agora o que nós compreendemos como importante é justamente a chamada era do marketing holístico. Por que isso? Porque Kotler e Keller propõem que as organizações elas devem ampliar a visão de abrangência que o marketing tem. Por quê? Porque ao realizar isto, né, ao realizar essa tarefa, os autores dizem que as empresas elas precisam repensar a forma como operam e também a forma como eles competem em um novo ambiente de marketing, em que é preciso estar atento a vários movimentos que vêm dos mais variados agentes, dos mais variados concorrentes que estão em todos os lugares do mundo e que estão, então, competindo com as empresas ou com determinada empresa. Nós podemos ver neste esquema que o marketing holístico, então, ele está relacionado com o marketing interno da empresa, né? Ou seja, com os departamentos de marketing, com a gerência de marketing, também está relacionado com o que nós chamamos hoje de marketing socialmente responsável, que está envolvido, relacionado com a ética, com o meio ambiente, com a legalidade, com a comunidade. E, ao outro lado, nós temos o quê? O marketing integrado, que vai justamente fazer esta integração da comunicação com os produtos e serviços e também com os canais de venda que vão ocorrer.
E a outra parte que o marketing holístico também integra é o marketing de relacionamento e a sua preocupação com os clientes, com os parceiros e com os canais de distribuição. Então vejam que o marketing holístico, esse conceito de marketing holístico, ele é integrador. Ele está preocupado com toda esta interdependência que existe entre todas essas partes do marketing. Dando continuidade, nós também precisamos entender que os departamentos de marketing podem ser organizados de diversas formas. Isto vai ocorrer de acordo com o que a empresa, com o que a organização entende como sendo o mais eficiente para que ela opere nesta situação. Entre os modelos de organização existentes, podemos citar alguns deles, como, por exemplo, a organização funcional. Ela pressupõe que a empresa trabalhe baseando-se em especialistas que vão trabalhar em determinadas funções e estes especialistas vão se reportar ao diretor da área. Então, é uma organização por função. Por isso, os especialistas se remetem e se reportam ao diretor da área. Já o que nós chamamos de organização geográfica é quando a empresa vem organizando as suas atividades de acordo com as subdivisões geográficas dos locais que ela atende. Ou seja, ela pode ter uma gerência de marketing para a região sul, uma gerência de marketing para a região sudeste, uma região de marketing para a região nordeste e assim sucessivamente, ou mesmo para um estado, ou mesmo para uma região dentro de um estado. Isto também vai vir ao encontro do que a empresa entende como sendo mais eficiente para trabalhar a distribuição e venda dos seus produtos. A outra forma de estruturação é a organização baseada em gerência de produtos ou de marcas, que é utilizada por empresas que produzem uma grande variedade de produtos e marcas e muitas vezes existem produtos muito diferentes ou mesmo produtos de áreas muito diferentes, né? O número de produtos, como por exemplo, trabalhar uma linha de produtos de limpeza é diferente de trabalhar com uma linha de produtos de alimentação. E nós temos empresas que, pelo seu tamanho, pela sua quantidade de marcas, como por exemplo a Unilever, faz com que haja esta necessidade de trabalhar de forma diferente, porque não se trabalha da mesma forma em setores e em segmentos de produtos ou mesmo de serviços diferentes. Outra questão, outra forma de então estruturar os departamentos de marketing é quando nós temos a chamada organização por gerência de mercados. Ela é utilizada quando os consumidores pertencem a diferentes grupos de usuários com preferências e práticas de compra distintas. Também existe o que nós chamamos de organização matricial, que é utilizada por empresas que fazem muitos produtos dirigidos a muitos mercados. E a outra questão também que nós devemos analisar e saber que existe é o que nós temos como a chamada organização corporativa. Ou seja, este modelo de organização, ele aparece com maior frequência em grandes empresas e pode muitas vezes gerar diversas e diferentes respostas, desde nenhum marketing corporativo até mesmo um marketing corporativo forte. Nós temos hoje também diversas formas das empresas trabalharem a questão do marketing, ou mesmo integrarem dentro das empresas estas outras ações. Uma dessas ações, ou seja, um desses tipos de marketing que vem sendo utilizado pelas empresas, é o que nós chamamos de marketing de causas. O que é o marketing de causas? Ele vai relacionar determinadas contribuições da empresa em prol de determinada causa, com disposição dos clientes para ter negócios, para manter transações com esta empresa, e assim gerar receitas para esta causa em específico que a empresa apoia. Um exemplo bastante conhecido aqui no Brasil é o Mac Dia Feliz, né? Ou seja, é um dia que o McDonald's estipula durante o ano como sendo
que o valor arrecadado nestas transações, ou seja, nestas vendas de produtos para os seus clientes, terão uma finalidade que não de entrar no caixa da empresa, mas sim de gerar recursos para combater o câncer infantil e o câncer juvenil. Então, o marketing de causas, ele tem 3 fontes importantes que devem ser desenvolvidas para objetivar esta integração do que nós chamamos de marketing socialmente responsável. Ele precisa considerar dentro das suas ações o comportamento legal, ou seja, que essas ações que serão desenvolvidas estejam baseadas, estejam calcadas na legalidade. Também deve haver a preocupação com o comportamento ético da empresa, ou seja, não usar somente como uma questão que vai ser divulgada e que efetivamente não venha a ocorrer ou que não venha a trazer recursos para esta causa que a empresa trabalha. E com isso também é importante trabalhar todo o senso de comportamento de responsabilidade social, que hoje é um valor que passa a ser muito controlado e cobrado pela comunidade. Outro tipo de marketing, outra modalidade de marketing, é o que nós chamamos de marketing social. O que é o marketing social? O marketing social, ele é desenvolvido normalmente ou por organizações não governamentais ou mesmo pelo governo para promover determinada causa. É fundamental escolher dentro dessas atividades objetivos ou metas concretas para que campanhas que sejam desenvolvidas tenham um objetivo mudar o quê? Mudar cognições, mudar valores, ações ou mesmo comportamento das pessoas em relação a determinados assuntos. Então, nesta situação, podem ser empregadas uma série de táticas para alcançar esses objetivos e também há alguns fatores que devem ser levados, devem ser considerados para que haja sucesso no desenvolvimento, na implementação de um programa de marketing social. Poderia dar como exemplo a campanha de conscientização que hoje há em relação ao recolhimento do lixo e a separação dos resíduos de forma orgânica e inorgânica, e explicando para as pessoas a sua importância, a sua destinação, o que vai ser feito com os diferentes tipos de materiais que vão ser inservíveis, né, ou que serão recicláveis, como isso funciona, a importância de dispor lixo no local correto, a importância de que lixo disposto em locais incorretos podem causar doenças, podem ajudar na questão dos alagamentos e outros. Então, este marketing social, ele vai buscar mudar essas cognições que as pessoas têm sobre determinados assuntos. E isto é a importância da implementação desses programas, né? Então, nós temos que entender bem o que nós vamos colocar, o que nós vamos explicar, conhecer o mercado-alvo e incentivar um único e possível comportamento que seja feito, que seja mudado, explicando os benefícios que vão ocorrer para os clientes, no caso, né, os cidadãos de determinado lugar, como eu exemplifiquei antes com a questão do lixo. Vamos ver também algumas questões relacionadas às áreas de atuação do profissional de marketing. É importante lembrar que a carreira do profissional de marketing, assim como todas as carreiras que existem no Brasil, estão elas disciplinadas no chamado CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Ou seja, qualquer função que você tiver, por exemplo, assinado na sua carteira de trabalho, esta função deve estar dentro do que nós chamamos de CBO, que é o regramento que vai definir quais são as atividades principais daquela função e quais são as atividades específicas daquela ocupação que a pessoa está exercendo, daquela função que a pessoa está exercendo. Então, dentro da área que os profissionais de marketing trabalham, existem muitas outras, além do que eu comentei antes, como, por exemplo, o marketing de causas,
o marketing social. É importante entender que cada uma dessas áreas onde o profissional de marketing vai trabalhar, ele precisa compreender que o produto, ou seja, que promover o produto ou que promover o serviço, tem que estar sempre baseada com o quê? Com o estudo do mercado que vai ser atendido, entendendo quais são as estratégias de venda, quais são as concepções do produto e etc. Então, o marketing operacional vai ser o trabalho do profissional posterior à produção. Isso vai corresponder à elaboração das campanhas, das técnicas de vendas mais utilizadas e dos meios de comunicação mais adequados para comunicar a sua mensagem. Também hoje o marketing vem se dividindo, além das que eu comentei, em muitas outras áreas. Falarei de 4 áreas específicas para que vocês entendam. Nós temos hoje uma área de atuação que é o marketing esportivo. Pelos valores envolvidos hoje dentro do segmento de esportes, todas as ações que envolvem, há um campo de trabalho muito grande com especificidade diferente, porque eu não estou vendendo o produto diretamente, eu estou usando um meio que é o esporte ou mesmo a promoção do esporte para divulgar a minha mensagem. Então, é um segmento do marketing que vai atuar nessa dimensão institucional de marcas ou mesmo de empresas. Esse profissional vai trabalhar com quais são os eventos mais importantes, quais são os atletas que merecem ser promovidos, que merecem receber patrocínio de determinada empresa, quais são as equipes importantes que vão ter uma maior divulgação, que vão ter mais jogos televisionados, que vão ter mais material distribuído para a imprensa, quais são os calendários esportivos que interessam para determinado produto, porque existem também produtos sazonais, também existem a questão da utilização do atleta como uma figura de propagandista, vamos dizer assim, do produto, né? Vamos ter também compras de mídias em espaços esportivos. Vocês podem se lembrar de tudo que nós vemos hoje de placas em relação à sua utilização dentro de estádio de futebol, estádio de basquete, eventos como maratonas que tem todo um patrocínio de camisas, do nome inclusive que é associado a determinada atividade. Então é uma área hoje também bastante importante. Outra questão também que vem tendo uma força bastante grande dentro da área de atuação do marketing é o chamado marketing político, porque ele vai trabalhar com a imagem pública, especialmente na promoção de candidatos para as eleições, né? Ou mesmo também de partidos políticos e, então, em relação às ações e programas que o partido vai, ou o candidato vai trabalhar quando for eleito, quais são os seus campos de atuação e muitas vezes também relacionados com ações e programas governamentais ou mesmo do próprio governo. Outra área importante, até comentei rapidamente antes, é o marketing social, ou seja, é colocar princípios e técnicas para promover causas ou para promover ideias ou comportamentos sociais e conscientizar a população. Outra área bastante importante, que vem tendo um crescimento muito grande, é o chamado marketing cultural, que ele trabalha na associação de uma marca ou de um produto a determinado projeto cultural. Então, este setor está muito em alta hoje, porque há uma crescente importância que a população vem dando à cultura. E muitas vezes, associar esta marca ou este serviço a determinados segmentos que a população interpreta como sendo positivos, também possibilita um retorno bastante interessante para as empresas. Entende-se por marketing global as estratégias que as empresas têm que são direcionadas para fora do país de origem daquela companhia, daquela empresa. Em um passado não muito distante, em virtude de teorias desenvolvidas por Levitt, as empresas passaram a adotar em todos os lugares uma certa padronização
em relação à marca, em relação à embalagem, em relação a ações nos pontos de venda, em relação à sua comunicação, entre outros. Após verificar que este tipo de trabalho de marketing não estava tendo a resposta que se esperava, passou-se a mudar esta orientação relacionada ao marketing global. E assim passaram a trabalhar estratégias que vão respeitar as diferenças existentes entre as diversas praças ou países. Essas diferenças existentes são influenciadas por exemplo, pela política, pela cultura, pela religião, pelos aspectos sociais daquele lugar, pelos costumes que ali existem, pelos comportamentos que o mercado tem. Então, isto passou a ser fundamental para que as empresas passaram a ter sucesso a partir desta mudança de trabalho dentro do mercado global. Passou-se assim a ter o que nós chamamos de marketing local, ou seja, eu tenho uma situação onde a empresa tem estratégias internacionais, estratégias que vão ser utilizadas em diversos países onde ela atua, porém, ela vai adaptar, ela vai trabalhar a sua estratégia de comunicação, sempre lembrando das características locais. É o que se diz pensar globalmente e agir localmente. Ser, então, o que nós chamamos de local. O marketing global, ele pode incluir diversas combinações de abordagens padrão e também alternativas, ou seja, um produto pode ser global e ao mesmo tempo pode ser o mesmo produto em diversos lugares e mesmo assim ser diferente. Se nós pegarmos uma empresa que tem distribuição e produção em diversos lugares do mundo, como a Coca-Cola, nós veremos que nós vamos ter determinadas embalagens em um país que não ocorrerão ou que não existirão em outro lugar. Nós teremos ações de marketing vinculadas à marca também diferentes em outro lugar. Então, isto vai ter que ser adaptado à questão e aos costumes daquele lugar. Então, o marketing global, ele exige que as empresas se comportem de uma forma que seja global e local ao mesmo tempo, respondendo a estas similaridades que existem nos mercados ao redor do mundo e também as diferenças que existem nestes mercados. Dentro do marketing global, nós também temos formas diferentes de trabalhar os famosos 4Ps do marketing. Ou seja, estes 4Ps do marketing, eles são trabalhados, ou seja, eles são também afetados à medida que a empresa se transforma, à medida que a empresa altera-se e trabalha em relação ao seu mercado internacional. Afinal, ao nível do marketing global, uma empresa que tenta falar uma única só voz, ela vai enfrentar muitos desafios ao criar um plano de marketing global. A menos que a empresa mantenha a mesma posição em relação à concorrência em todos os mercados, é impossível lançar planos de marketing idênticos em todo o mundo. Quais vantagens existem, então, dentro deste mercado internacional padronizado? Nós temos, quando podemos padronizar dentro do marketing essas ações, a redução de custos de marketing, nós temos o controle centralizado do marketing, temos uma eficiência na informação e desenvolvimento, economias de escala na produção e também, muitas vezes, isso vai refletir tendências para um determinado mercado global. Por outro lado, existem desvantagens nessa padronização. Essas desvantagens devem estar relacionadas a, muitas vezes, os produtos são usados de formas diferentes. Muitas vezes o marketing padronizado ignora as questões relacionadas às leis locais que regem aquele local, aquele país. Também, muitas vezes, esta padronização do marketing
ignora os comportamentos diferentes que existem nos consumidores, impede muitas vezes iniciativas de marketing locais que são extremamente eficazes em virtude dessa pretensa padronização, e também a questão de ignorar diferenças nos mercados locais da sua forma de atuação. Também, por outro lado, o que nós chamamos de marketing internacional adaptado, ele tem uma série de vantagens e, por outro lado, uma série de desvantagens. Dentre as vantagens, nós podemos dizer o seguinte, que ele vai refletir condições de uso dos produtos naquele local, ele vai reconhecer que existem diferenças legais no tratamento, nas decisões, no tipo de embalagem, vai contar com comportamentos diferentes por parte dos consumidores, vai atuar junto às iniciativas de marketing local e vai ter em consideração outras diferenças entre mercados. Já como desvantagens, isto vai aumentar os custos de marketing, vai dificultar a centralização no controle de marketing, vai criar ineficiências, vai reduzir economias de escala e vai ignorar as tendências de criação de muitas vezes de um mercado global mais uniformizado. Um outro tipo de ação de marketing é o que nós chamamos de marketing de emboscada, que também está relacionado com marketing de guerrilha, que nós logo vamos ver a seguir. O marketing de emboscada, ele consiste numa estratégia que vai tirar proveito publicitário invadindo eventos ou espaços de um veículo de comunicação sem amparo contratual com os detentores do direito. Como exemplo, o clássico sinal de número 1 que os brasileiros faziam nas comemorações dos gols da Copa de 94, em homenagem à Brahma, e os estudantes que tatuaram o símbolo da Reebok nas suas testas da Maratona de Boston em 2003. Então, não há como uma determinada transmissão ao vivo de um jogo de futebol não verificar esta comemoração, que vai remeter muitas vezes a uma campanha que é feita naquele lugar onde a seleção, como no caso nosso, era a seleção do Brasil, onde a Brahma aqui no Brasil fazia a campanha da número 1 e fazia o símbolo do número 1, e os jogadores utilizavam esta comemoração, sendo que naquela época não era a Brahma a patrocinadora da Copa do Mundo. Também, junto com isso, vem o conceito que nós denominamos de marketing de guerrilha. Este conceito, ele vem relacionado às guerras bélicas que passaram a existir nos finais dos anos 60, especialmente a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, onde pequenas células de exércitos muito mais inferiores que, por exemplo, o exército americano, naquele conflito, teve sucesso muito grande. E o marketing se apropriou desta estratégia de usar eventos diferentes, de usar diferentes peças publicitárias para falar sobre o assunto. Também é importante lembrar que nós hoje temos um bombardeamento de publicidade. E muitas vezes o consumidor ele não se afeta ou ele bloqueia essas publicidades tradicionais e elas passam a não ter efeito. E o marketing de guerrilha, ele vai ter então grandes resultados em muitas vezes investimentos que são relativamente pequenos e que vão ser lembrados pela população ou pelos clientes que ali vislumbrarem, né? E estes guerrilheiros do marketing que vão trabalhar sempre no sentido de atrair o consumidor para propagandas que são feitas na rua, propagandas que são feitas em lugares inusitados e que terminam causando um efeito muito grande. Nós vemos aqui uma peça publicitária onde nada mais é de que um display, né, que se aproveita de um esmalte, como derramando-se um esmalte na frente de uma empresa que vende esmaltes. E não há como a pessoa passar na rua e não se sentir curiosa, não se sentir querendo saber o que é isso. Então, este é um dos fundamentos que o marketing de guerrilha utiliza com muita propriedade.
Quero falar hoje sobre alguns assuntos que vêm alterando o marketing, que vêm profundamente mudando o pensamento e a forma de trabalhar das empresas. Que alternativas e que questões são essas? Uma delas é o que nós chamamos do Big Data. O Big Data é uma fonte de informações sobre comportamentos do consumidor que os profissionais do marketing sempre buscaram garimpar. E, atualmente, em virtude desta disseminação dos canais digitais e da utilização da internet nos seus nas suas mais variadas funções, desde as redes sociais, as compras à internet, a utilização de cartões de crédito por meio eletrônico, transações eletrônicas, ou seja, tudo isto agora passa a ter condições de ser reunido e juntado para ver o que cada consumidor pretende, o que cada consumidor consome, quais são as preferências de horário de compra, de produtos que ele coloca, e isso passa então a permitir que os profissionais de marketing consigam garimpar, né, estes hábitos do consumidor e atuar de forma mais precisa junto a ele. Isto é um termo popular que é utilizado para descrever o crescimento, a disponibilidade e o uso exponencial de informações estruturadas e não estruturadas que existem hoje. O Big Data pode ser, então, hoje tão importante, e alguns, inclusive, colocam que o Big Data será um novo petróleo da humanidade, como foi a internet, como foi a questão das empresas que se basearam, tiveram seu crescimento todo dentro da internet. Por quê? Porque muitas vezes este grande número, este excesso de dados que existem, pode levar à realização de análises muito mais precisas sobre os consumidores. A verdadeira questão do Big Data não é o que você está coletando em relação à grande quantidade de dados, mas sim o que fazer com esses dados, como analisar estes dados. As organizações, então, elas agora terão que ser capazes de aproveitar estes dados relevantes que existem sobre os consumidores e usá-las de forma a tomar melhores decisões, né? Hoje, as tecnologias, elas não só apoiam a coleta e o armazenamento de grandes volumes de dados. Há hoje a possibilidade de ter uma capacidade de compreender e obter valor nesta massa de dados existentes, o que vai ajudar as organizações a operar de forma mais eficiente e também mais rentável. Que exemplos, quais são utilizações que já estão sendo feitas em relação ao Big Data? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de minerar dados de clientes para insights que vão impulsionar estratégias de otimização de campanhas de aquisição ou mesmo de retenção de clientes. Também eu tenho nesta situação a possibilidade de identificar os clientes mais importantes para a organização. Outra questão no varejo é a utilização de cupons no ponto de venda com base em compras atuais e passadas, garantindo uma grande conversão desses cupons e com isso a fidelização dos clientes junto a esse estabelecimento varejista. Também enviar recomendações personalizadas para os clientes nos dispositivos móveis que os mesmos utilizam, e vejam a crescente popularização e explosão até do uso dos smartphones, e enviar isso no momento certo, enquanto os clientes estão no local para aproveitar as ofertas. E entre outras, por exemplo, também analisar dados de mídia social que vêm sendo trabalhados para detectar tendências de mercado e mudanças na demanda. São muitos hoje os usos para o Big Data. Vamos falar agora sobre o que nós denominamos de marketing 3.0. Nós temos inicialmente o que falava-se e passou-se a conceituar como marketing 1.0. O marketing 1.0 é aquele
em que o produto era a principal razão de agir em relação ao marketing, ou seja, todas as ações do marketing estavam vinculadas ao produto. Nós tivemos o que nós denominamos de marketing 2.0, quando passou-se a compreender que o cliente era mais importante, que nós precisávamos compreender o cliente. Então, atingir o coração dos consumidores, atingir e conquistá-lo pela emoção passou a ser fundamental, né? Isso é o que nós denominamos de marketing 2.0. Mas Kotler, que é um dos principais autores e pensadores do marketing, ele diz que na realidade nós temos que partir agora para o que ele denomina de marketing 3.0, que é justamente a soma desses dois primeiros tipos de marketing e de muitas outras características. Nessas ações de marketing 3.0, as empresas devem conquistar os consumidores pela alma, mas não apenas atingir ou apenas transmitir emoções para os clientes. É fundamental, então, interagir com o consumidor, entendendo que o consumidor é um ser humano pleno, completo e complexo, que tem necessidades reais, que tem defeitos e que tem personalidade. Compreender isso e essa personalidade, muitas vezes ela é individualista. Neste tipo de marketing é necessário, então, transmitir valores mais abrangentes, como a questão da consciência ambiental, a questão da preocupação social e a troca de impactos positivos que as ações relativas a determinada empresa, ou determinado produto ou determinado serviço vão ter dentro do mundo. Então, muito mais do que um conceito, o marketing 3.0, como o Kotler diz, é uma realidade. Deve ser vivenciada por empresas que veem os seus consumidores tendo um maior acesso à tecnologia, maior poder, então, de comparar produtos e, com isto, melhorar ou trocar as suas decisões de compra. Então, é necessário uma nova abordagem de marketing com uma visão holística e voltada para o ser humano, não apenas para o consumidor, como era feito há algum tempo. Outra questão que está possibilitando novas formas de trabalhar o marketing, que está possibilitando, inclusive, que novos produtos sejam lançados para o mercado consumidor, está relacionado com o que nós denominamos de computação em nuvem. A computação em nuvem, ela é uma tendência crucial para as organizações, porque há uma nova arquitetura que funciona com software, em vez do que existia anteriormente, que eram os antigos sistemas físicos. O conceito de computação em nuvem é como nós imaginamos mesmo. Nós temos uma grande massa de dados dispersa em diversos lugares que vão diferenciar esta forma e esta possibilidade de utilização. As empresas, então, que estão utilizando esta tecnologia são capazes de conduzir focos do negócio em um ritmo mais rápido, porque não precisam se preocupar em questões relacionadas à infraestrutura do sistema de tecnologia, da área de tecnologia de informações. Então, estas implementações de estratégias de marketing de forma integrada a essas tecnologias, segundo a Razorfish Brasil, que é uma empresa que analisa mercados e vê tendências de mercado, vai permitir às empresas atuarem de forma inovadora e eficaz na comunicação com seus clientes. Também, por exemplo, inclusive novos produtos foram lançados em virtude desta nova tecnologia, como é, por exemplo, uma ferramenta muito conhecida que é o Netflix. Nós só temos condições de oferecer hoje serviços desta natureza porque os dados estão nas nuvens. O filme não é físico, ele não está armazenado no servidor da esquina, não está armazenado no servidor da sua casa, ele está armazenado na grande massa que integra toda a comunicação no mercado mundial e possibilita, então, que nós venhamos a ter acesso a filmes como no Netflix, a ter acesso aos streamings de música,
a baixar DVDs de música, CDs de música ou músicas individuais, como diversos aplicativos que hoje existem. Uma questão muito difícil para o marketing e que denota muito trabalho e às vezes muito investimento é trabalhar a adoção de novos produtos para novos consumidores. Neste processo de adoção de novos produtos, o consumidor muitas vezes ele ouve falar do produto, ele experimenta e ele vai adotar este produto ou vai rejeitar o produto. Hoje, muitos profissionais de marketing trabalham, quando do lançamento de um produto, no que se chama de heavy users, os maiores usuários, e também o que são chamados de adotantes imediatos, porque esses dois grupos eles podem ser usados para que sejam feitas comunicações específicas e muitas vezes pelo fato de que eles são líderes de opinião e eles assim podem fazer com que o mercado consiga adotar produtos de uma forma mais rápida e até mais fácil. A adoção, na realidade, de novos produtos, normalmente, ela passa por 5 etapas. Que etapas são essas? A primeira etapa é o que nós denominamos de conscientização. É quando o consumidor vai tomar conhecimento da inovação, vai tomar conhecimento do novo produto, mas não tem muitas informações de como este produto, de como esta inovação funciona. Depois disso, e o marketing vai trabalhar, ele faz com que o consumidor, essa etapa que chama de interesse, ela faz com que o consumidor seja estimulado a procurar informações sobre esta inovação. A terceira etapa deste processo vai falar sobre a questão da avaliação. É o momento onde o consumidor passa a pensar se ele vai experimentar ou não a inovação. Assim, após isso aí, nós temos então a quarta etapa, que é a experimentação. O consumidor experimentou a inovação, ele vai passar a partir disto a avaliar se aquela inovação está atendendo aos interesses dele, está atendendo aos desejos que ele tem e com isso então ele vai passar a adotar, ou seja, ele vai usar totalmente e vai fazer o uso desta inovação. Também dentro do processo de adoção de novos produtos pelo consumidor, a empresa, ao lançar produtos, ela deve compreender que há uma predisposição em algumas camadas, em alguns grupos dentro da sociedade que vão experimentar esses novos produtos. E há, inclusive, uma classificação para a adoção desses novos produtos, né? Os inovadores são aqueles chamados entusiastas de tecnologia. Sai uma coisa nova, eles precisam imediatamente comprar aquilo para saberem o que é e até para se diferenciarem dos demais. Os adotantes imediatos são muito importantes porque normalmente eles são os chamados líderes de opinião, eles são ouvidos pelos demais grupos de consumidores que fica esperando se estes formadores de opinião estão aprovando ou não determinado produto. Já a maioria imediata, ela vai somente adotar estes produtos após analisar se os benefícios que estão sendo falados sobre eles são verdadeiros. Já a maioria posterior são consumidores conservadores, são consumidores céticos, que são aversos ao risco, que não querem arriscar ao fato a adotar ou a adotar nova tecnologia. E os retardatários são aqueles que estão ligados à tradição e resistem à inovação até descobrirem que seu status quo não é mais defensável. Uma forma gráfica é mostrar que na realidade o ciclo de vida de um produto ele passa ele está relacionado com essa classificação do prazo de adoção, né? Ou seja, nós temos um pequeno grupo de aproximadamente 2% que são os inovadores, 2% que são os adotantes imediatos, e vejam que esses adotantes imediatos, por terem
uma grande importância em relação à opinião, a sua opinião ser muito importante, que faz com que haja um pulo dentro desta adoção, que são os chamados da maioria imediata, que vão ter 34%, depois esse ciclo se conscientiza nos 34% da maioria posterior, e vejam que 16% são os retardatários, os últimos a adotarem a tecnologia, quando não há mais aquele tipo de tecnologia. Para vocês raciocinarem sobre isso, vamos utilizar um exemplo. É usar o Blu-ray atualmente e aquela pessoa que ainda queria ficar usando o videocassete. Ele não usa mais porque não existe mais fitas para alugar, não existe mais fitas para vender, não existe mais filmes lançados por isso. Então, ele teve que adotar novas tecnologias como o DVD ou mesmo agora como o Blu-ray, porque não havia mais como ele se manter na tecnologia anterior. Com isso, nós terminamos a abordagem dos principais pontos de marketing que devemos considerar importantes para a realização da prova do ENAD. E um bom estudo a todos!